E essa pergunta para essa pessoa, geralmente que diz sim para tudo. Como está a sua vida? Ela vai ver que a vida dela tá uma bagunça, ela não tem planos e metas, ela não tem uma linha. Ah, não, Renato, mas eu conheço pessoas que estão ganhando. Eu não estou falando sobre ganhar dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando sobre ter estrutura que lhe traz segurança. Não, para você ser saudável em todas as áreas, independentemente do dinheiro. Nem todo mundo tem dinheiro, é saudável na família, nas emoções. Bem-vindos a mais um BrunoCast. Toda terça-feira nós estamos aqui com força total no YouTube e no Spotify. E a boa notícia é que o BrunoCast ele já é liderança ali no Spotify há muito tempo, mas agora a gente também tem mais um podcast nosso em alta no Spotify nos últimos meses, né? É isso aí. E qual é? Café com Destino. O Café com Destino, que era o nosso programa diário no YouTube, agora também sucesso aí no Spotify. Graças a Deus. Hoje nós vamos ter uma edição muito especial, né, Wesley? Muito especial. O Wesley é muito fã. É isso. Ele chora, ele nego. abraça. Ele é fã. Até porque você vê pelo shape do Wesley que ele realmente se inspira. Né? Então eu quero pedir um forte aplauso hoje para esse BrunoCast que vai ser bombástico com Paulo Musi e Renato Cariani. Gente, sejam muito bem-vindos. Musi vai fazer um procedimento nas minhas costas. Minha vida está nas mãos dele na próxima semana. Não, só o seu pescoço. Só os pescoços, né? Então não erre, por favor. Não erre, por favor, o elo da coluna certinho. E Cariani também, grande amigo e aí uma referência em tudo que faz na área física. Eu vou ler rapidamente, você já conhece, mas por uma questão aqui de protocolo, eu vou ler algumas coisas sobre ele. Paulo Musi tem 8 milhões de seguidores no Instagram, tem uma formação acadêmica em medicina e ele completou sua residência em ortopedia e traumatologia, né? E aí, você estava falando do procedimento, eu estou com uma calcificação, doutor? Aqui? Isso. Uma calcificação ele vai resolver para mim. Inclusive, a gente vai transmitir ao vivo no YouTube. No canal dele. O cara não perde uma audiência, né? Inclusive, vai transmitir ao vivo o procedimento, tá? Às 9 da noite. Tô brincando. Musi é um dos médicos mais seguidos, se não for o médico mais seguido do mundo, né? Você estava falando disso ainda. O Cristiano Ronaldo segue o cara, mano. Tá endossado. Não tem como você pedir para ele me seguir, não. Fala assim, cara, eu tenho um amigo. Abraço, Cris. O Cris é muito, muito amigo. E o Musi, ele tem uma experiência, uma autoridade, porque hoje em dia, eu já vou começar polemizando. Eita, nós. Que veio na minha cabeça esse negócio aqui. Você sabe que hoje em dia o diploma não dá mais autoridade, né? Porque o que tem de médico com diploma que não sabe resolver nada, o que eu passei por situações já. Tem razão em relação à autoridade, mas lembrar que o diploma ele se tornou uma certificação. Né? Antes era uma autoridade. Você é médico e da onde, né? Então tem isso também. Não é só não é só se você é alguma coisa ou não, mas de onde você vem. Né? É quase uma segunda certidão de nascimento. Né? É o que o americano chama de alma mater. Né? Mas hoje a autoridade, eu acho que isso é saudável. A autoridade se constrói. Também acho. E você construiu, cara. Hoje todos nós aqui. É difícil, mas é difícil ver um médico, principalmente voltado para o esporte, tão conhecido e respaldado como você. Parabéns. E o Cariani também tem mais de 8 milhões de seguidores no Instagram. Ele está me falando hoje que vai bater 10 milhões no YouTube, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Então, vai demorar mais um tempinho ainda, mas daqui a pouco calma chega. aí, vamos fazer uma campanha aqui, vamos fazer uma campanha. Estou buscando diamante. Olha só, se você me acompanha aqui no YouTube, é nosso seguidor e não assinou ainda, se inscreveu no canal do Paulo Musi e do Cariani, pode fazer. Eles são os dois únicos caras que eu escuto pessoalmente, na minha vida pessoal, sobre saúde física, sobre musculação, qualquer dúvida que eu tenho de saúde ou de suplementação, ou de qualquer coisa física, eu falo com eles. Então, assim, siga, vale a pena e eles vão acrescentar muito na tua vida física e em outras áreas, porque também ambos falam de empreendedorismo e tantas outras coisas. Então, o Cariani, ele é engenheiro de formação? Não. Químico? Não. Eu sou químico. Puxa vida, Wesley! Não.
Foi erro meu, gente. Desculpe, Você assume publicamente? Assumo. Tá bom. Foi erro meu. Você tá despedido. Eu entendo o seu erro, mas eu preciso tomar uma providência pública, sim. tá bom? Ele é químico de formação, tá bom? Você não perdoa a gente, tá? A mesa quebrou hoje com o cara. Hoje deu tudo errado. Né? Nos bastidores aqui teve acidentes, mas o Wesley assume toda a responsabilidade. Agora, como é que você gosta de ser mencionado? Como um atleta, como um empresário? Cara, é difícil, porque eu tenho formações que são diferentes, né? Por exemplo, eu fiz química, aí depois, pela carreira na indústria, eu fiz administração de empresa com ênfase em marketing, e depois, na área da saúde, eu fiz educação física. Então, na verdade, o que eu falo é o seguinte, hoje, eu sou muito mais um youtuber que sinaliza estilo de vida do que tudo. Tá. Eu acho que é interessante na carreira do Renato é que a gente estava falando, né, sobre autoridade, né? E quando ele decide fazer educação física, porque no YouTube ele era muito cobrado, né? Você está falando de exercício, e as pessoas elas tentavam desautorizá-lo de falar de atividade física, mesmo ele sendo atleta, mesmo ele ter ganho campeonato, mesmo ele tendo resultado. Então, tudo bem, ele falou, truco, vou fazer educação física. E ele fez educação física. O que aconteceu? Ele trouxe mais autoridade para a profissão, porque aí, aquele aluno que chegava na academia e falava assim, olha, eu tô vindo porque o Renato Cariani, eu acompanho ele e ele me motivou a começar. Né? E aí, de repente, quem é o Renato Cariani? Também um profissional de educação física. Então, eu acho que... Você respeita a categoria, né? Exato. Você ganha outra... Sem dúvida. Sem dúvida. Você usou a palavra certa. Hoje, diploma é uma certificação, mas a tua história constrói a autoridade e a sua história construiu isso aí, cara. E quando o Renato, com tudo que ele construiu, ele pega uma certificação, um diploma de educação física, o que ele traz para a educação física? A robustez. Pera lá, o cara mais importante de YouTube de atividade física no Brasil, ele é um profissional de educação física. Exato, faz sentido. O que você está falando também tem muito a ver, em proporções totalmente diferentes, com a minha área, teologia. Quando eu comecei a falar, eu sou teólogo, um monte de gente começou a estudar o que era teologia, e as pessoas falaram, então, teologia não é só aquela coisa chata, religiosa, é também você explicar a Bíblia para as pessoas com a linha que você segue. A minha linha é mais de empreendedorismo, prosperidade, crescimento, desenvolvimento pessoal, sem deixar, lógico, as verdades espirituais ali da Bíblia, como a salvação eterna. Mas a teologia começou a popularizar mais, como a educação física. Quem representa que acaba validando e popularizando. Com a medicina é diferente, né? A medicina é outro. A medicina, o game é outro, porque o médico ainda é sempre a profissão mais inspiradora que existe, né, cara? Então, por exemplo, quem não quer ter um médico na família, né? Essas coisas. Então tem tudo isso. Mas a jornada é dura, né? A jornada é loucura. A jornada é dura. A jornada é loucura. Hoje a gente vai fazer um podcast seguinte. Eu vou pegar a minha área de teologia, eu vou pegar alguns versículos milenares aqui que estão há 2, 3 mil anos escritos na Bíblia e vou discutir com ele esses versículos. A Bíblia defende muito disciplina. Muito. A Bíblia defende muito a disciplina. Não existem versículos bíblicos claros sobre cuidado com o corpo. Né? Assim, tipo, você precisa ser focado nisso. Não existe isso. Mas existem muitos exemplos de disciplina, inclusive com o corpo. E eu quero começar, então, com Provérbios 25, 28. Sábio Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já existiu, segundo a Bíblia, ele diz o seguinte: como uma cidade sem muros, ou seja, uma cidade que pode ser invadida facilmente, uma cidade sem segurança. Como uma cidade sem muros, assim é a pessoa que não sabe dominar a si mesma, que não sabe se controlar. Vamos começar falando sobre autocontrole, o que a Bíblia chama de domínio próprio. É possível a gente ter resultado de saúde, de autoestima, de beleza, como é que se fala? Estética. De estética. Sem autocontrole? Antes de falar de motivação, de qualquer coisa, vamos falar só do não, só do dizer não. Que, para mim, uma das coisas mais difíceis que tem do ser humano aprender é aprender a dizer não. Então, como uma cidade sem muros, ou seja, uma cidade que é facilmente invadida, uma cidade que qualquer um entra, assim é uma pessoa que não sabe dizer não, assim é uma pessoa que não sabe se dominar. Quer começar, Vamos irmão? começar. Pode começar. Tá bom.
Bom, então eu vou começar pela forma que você começou a tratar, né? Você viu a forma do que é a fragilidade. Uma cidade sem muros, uma cidade fragilizada, uma cidade suscetível, né? Eu quero chamar a atenção para o outro controle, né? Quando ele fala uma cidade sem muros, ele pode estar falando da pessoa sem limites. Boa. Uau. Pastor Muzi. Pastor Muzi interpretando a Bíblia, hein? Isso aí. Não, assim, humildemente, né? Não, acho que... mas eu nunca tinha olhado por esse lado. Vai anotar, Sem pronto. limite. Bom, A pregação de domingo. e eu acho... Deus me falou Amém. Deus me falou. que uma cidade sem muros é uma cidade sem limites. É um cidadão sem limites. Então, e sem limites, na nossa época, eu acho que nunca a palavra da Bíblia foi tão importante, porque eu acho curioso quando as pessoas elas querem falar mal da religião, ou não querem falar, mas querem colocar em xeque, querem criar dúvidas. Contestar, de alguma forma, né? Seria uma contestação, mas é uma contestação que tem o intuito de diminuir a importância do que é a palavra de Deus dentro do contexto humanidade. E palavra de Deus, eu digo de uma forma geral. Bíblia, Torá, Alcorão, enfim, toda forma de manifestação religiosa. Então, eu acho que nunca foi tão importante, por quê? Hoje a gente percebe que a facilidade, a proximidade das coisas, ela é muito grande. Isso fez as pessoas ficarem mais hedonistas. Ou seja, é só o meu prazer que interessa e é só o agora que eu quero. E quando a gente corre para aquilo que é a Bíblia ela fala o quê? Se você for procurar verdade científica na Bíblia, né, você está estudando errado, você não vai estudar física na Bíblia. Então não queira ler na Bíblia, né, o princípio dos tempos, o Big Bang, a teoria da expansão do universo, da inflação da matéria. Você não vai encontrar isso. E não é isso. O que você encontra na Bíblia é comportamento. E nunca foi tão discutido o que é comportamento. Veja, se a gente for olhar o que são as discussões políticas da atualidade, 90% é comportamento, Thiago. Lógico. Não é coisa prática. Olha, falta dinheiro no SUS, falta administração em nível X de governabilidade. Não. É comportamento. Se a pessoa tem uma afetividade para isto ou para aquilo, se ela gosta disso ou daquilo, se ela gosta da música tal, do artista tal. E quando a gente observa que isso virou o assunto da nação e dividiu a nação, como que a gente vai resolver? Vamos estudar comportamento. Dentro disso, um recurso que a gente tem, que tem 2000 anos, é a Bíblia Sagrada. Não, e 2000 anos dando certo, tá? Porque se tivesse, continuou. se tivesse uma coisa errada, o que já teria de gente gravando vídeo mostrando que está errado, mas não tem. Porque você 2000 anos dando certo. É um ótimo argumento. E uma coisa também interessante é que eu costumo falar o seguinte, as pessoas confundem a Bíblia com religião. As religiões que usam a Bíblia. Mas a Bíblia não é religião. A Bíblia é um manual do ser humano. Perfeito. Então, quer ver? Pega um ateu, vamos supor aqui que nós somos de religiões diferentes, um aqui é ateu, um é muçulmano, um é não sei o quê. A gente vai discutir aqui comportamento e vamos chegar às mesmas conclusões. Mentir, é errado ou é feio? É errado ou é bonito? É errado ou é certo? Errado. Você concorda? O ateu concorda, o muçulmano concorda, o judeu concorda, o cristão, quem não acredita em nada concorda, o bandista concorda. O que está escrito não tem muita discussão. Sim. Entendeu? Trair o amigo, trair a mulher, trair a confiança de alguém, roubar, pegar um dinheiro que não é seu. A gente vai dar os mesmos sims e os mesmos não. Não, é verdade, isso aí também é errado. Ou seja, tudo que está escrito é o que todo mundo acha. A gente só não pratica. É porque dentro do que é a busca pelo comportamento, você entende o que é a busca humana. Aproveitar que meu irmão está aqui, porque é uma das coisas que ele faz no dia a dia quando ele pega e faz projeto da pessoa tal. A gente vai chegar lá, mas quando a gente olha para essas situações, o que a gente percebe? Que a busca do ser humano é entre o belo, o certo e o verdadeiro. Boa. Hoje E o belo... Né? Tá bonito hoje, né? Aí a gente tem que separar que, assim, o pessoal confunde beleza com estética. Não é. Beleza, se a gente for olhar dentro daquilo que é a raiz da palavra, o que ela quer dizer, na verdade é a busca interminável da perfeição. É isso que é beleza. Né? Então tem coisas que não são bonitas, mas são perfeitas. E por serem perfeitas, são belas. Existe essa diferença. Mas enfim, então quando a gente tem
no interesse do que é a busca pelo certo, pelo belo, pelo verdadeiro, o que você percebe é o comportamento. E dentro do comportamento, né, por que a gente percebe que isso é importante? E a Bíblia, ela é uma aula disso, e a gente está vendo aqui um grande exemplo que para a gente é importante. A cidade sem muros, a pessoa sem limites, o indivíduo que ele não se contenta, ou ele não tem algo que fale para ele, pare aqui. Né? Então ele vai beber mais, ele vai fumar mais, ele vai comer mais, e ele não vai fazer porque aquele significa alguma coisa. E isso é importante, porque na busca do belo, do certo e do verdadeiro existe o significado. Ele faz aquilo por fazer. Então, tudo bem, se você aprendeu com seu pai a fumar e você depois do almoço acende um cigarro, eu posso tolerar isso, eu posso compreender que isso é uma coisa cultural. Agora, se você fuma 3 maços de cigarro por dia, você não está fazendo porque você está tendo prazer em um. A mesma coisa com alimentação, a mesma coisa com qualquer situação de abuso, até comportamento abusivo. Buscar um versículo aqui. Até isso aqui. Até o seu telefone celular. Se você está no seu telefone celular buscando a satisfação na tela de uma mídia social que você não tem, com seu pai, com sua mãe, com seu amigo, com a sua família, com a sua mulher, com seu filho, com a sua filha, com seu primo, ou com qualquer pessoa que esteja próximo de você e que tem alguma coisa para te oferecer porque realmente gosta e te considera, então até o uso disso daqui está errado. Concordo. Você me ensinou uma coisa, não sei se você lembra, a gente estava em Miami, você falou sobre o microtédio. Isso. Lembra disso? Lembro. A gente estava dando uma palestra junto em Miami, eu acho que foi no intervalo do almoço, aí a gente começou a conversar, ele falou sobre, eu acho que eu peguei meu celular, ele falou assim, cara, tem que ter cuidado com o microtédio, que é esse lance de, eu tô parado aqui 2 segundos, vou dar uma olhada. Não tem nada para olhar, então para que pegou? Aquilo me ensinou muito. Eu sou um cara que aprendo muito rápido também, né? Falei assim, pronto, eu não posso ter esses lances de microtédios. Eu só pego o celular se eu tenho algo para fazer. Se eu pegar o celular só para dar uma rodada, eu parei. Depois da nossa conversa lá. E você sabe que isso é importante? Porque, por agora exemplo, eu tô com o celular na mão que eu tô procurando um versículo sobre prazer, tá? Mas fica à vontade, procura. Enquanto isso eu conto a história. A história é a seguinte. Quando a gente olha esse tipo de situação, e aí tem a ver, né, com a busca do telefone, né? Por que a gente tem rede social? Né? Porque a gente tem uma palavra para transmitir, tem uma mensagem. Então, olha o trabalho do Renato, por exemplo. Ele pega pessoas, ele é procurado por milhões de pessoas e seleciona algumas pessoas daquilo que ele pode, né, para ele conseguir desenvolver trabalho. O que essas pessoas querem? Né? O que o Igor do Flow queria? O Igor do Flow ele precisava de comportamento. Eu preciso ter um comportamento. Qual é o comportamento do sujeito? Que quer ter saúde, que quer viver mais, que quer ter uma imagem, Thiago, que bata com aquilo que ela se enxerga. Né? O que é o direito ou a busca da estética? Na verdade, também é uma busca da sua identidade. Como você se vê. E o quanto distante de como você se vê você está. Uau. Se você notou isso, ótimo. Só que eu preciso aprender comportamento. Comportamento com quem que a gente aprende? Com o nosso pai, com a nossa mãe ou com quem a gente elege? A gente tem do nosso lado um cara que fala isso para 18 milhões de pessoas. E o que ele traz? Ele traz comportamento. Como que você treina, como que você come, como que você dorme, como que você suplementa, como que você se prepara para uma competição, como que você simplesmente emagrece. E eu acho que quando a gente começa a reconhecer, né? Então, em primeiro lugar, é ter a boa vontade de olhar as escrituras sagradas da forma que elas são. Elas são uma conversa muito profunda sobre o comportamento humano nos últimos 2000 anos. Que conta histórias que, se você olhar o Antigo Testamento, vão até quanto? 5.000 anos antes de Cristo? Estamos falando dos egípcios? 4.500, 5.000. São 7.000 anos de história. Um livro de história de 7.000 anos que fala sobre comportamento e onde você identifica em cada momento o certo, o belo e o verdadeiro. E que dessa forma, às vezes de uma forma não literal, né, ele deixa essas pistas para você. Tudo bem, mas o que é importante do muro da cidade? Né? Aonde que esse muro tem que estar? Esse muro tem que estar aqui, na cabeça de cada um. E o muro também transpõe segurança, na verdade. Isso. Transpõe segurança. Uma cidade sem muros é uma cidade insegura. Insegura, facilmente invadida. Exatamente. Uma pessoa sem limites é uma pessoa insegura. E às vezes ela utiliza outras coisas como fonte de segurança. Por exemplo, a pessoa ela passa por uma situação muito difícil financeira. Ela se apega na comida para poder fugir daquela situação que ela está em profunda insegurança. A pessoa às vezes está insegura dentro do casamento. Ou seja, o casamento dela não está bem, não está estável, ela não se sente segura no casamento. Ela busca no álcool para fazer isso. Ou na prostituição.
Na prostituição, na pornografia, É. numa série de outros fatores. Algum vício. Exatamente. A pessoa que começa a dizer não e ela começa a fechar a vida dela em acertos, não tão em erros, ela começa a se sentir mais segura. Opa, Ela começa a se sentir mais segura. Por exemplo, boa isso. você começa a ter uma alimentação mais saudável, você começa a refletir isso no seu corpo, você começa a fazer uma atividade física, isso reflete no seu corpo, você se sente mais seguro, mais protegido. Você começa a guardar dinheiro, você começa a prosperar dentro daquilo que você esperava realizar financeiramente, você se sente mais seguro. E essa rede de segurança que você vai criando é como se fosse uma muralha que protege a tua mente. Bom. Então, o grande problema de você dizer sim para tudo é que você vai desconstruindo toda essa rede de segurança e aí você fica só no hoje. Tudo aquilo que você faz todos os dias, Thiago, você não faz pensando no hoje. Você tem sempre um plano a médio e longo prazo. A pessoa que só diz sim, ela não tem nada a médio e longo prazo. Se você perguntar para ela o que ela será ano que vem, para onde ela vai ano que vem, ela não sabe. O que quer. Por quê? Isso aqui é muito importante, gente. Quem só fala sim não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Muito bom. Então ela precisa viver o hoje. Porque o hoje, para ela, como o Muzi disse, a satisfaz. A situação dela de profundo hedonismo ali faz com que ela cumpra a tarefa de viver o hoje e amanhã vamos para outro dia. O que eu tenho amanhã? Amanhã eu tenho um shopping com os amigos. Então vou viver o amanhã do shopping. O que eu tenho no sábado? Eu vou fazer uma feijoada com a família. E domingo? Nossa, domingo eu vou encher a cara que eu vou dobrar. E aí eu vou vivendo todo dia. E essa pergunta para essa pessoa, geralmente que diz sim para tudo. Como está a sua vida? Ela vai ver que a vida dela tá uma bagunça, ela não tem planos e metas, ela não tem uma linha. Ah, não, Renato, mas eu conheço pessoas que estão ganhando. Eu não estou falando sobre ganhar dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando sobre ter estrutura que lhe traz segurança. Não, para você ser saudável em todas as áreas, independentemente do dinheiro. Nem todo mundo tem dinheiro, é saudável na família, nas emoções. Quem se mata? O pobre que está agora dentro de uma comunidade carente ou os caras da mansão, os ricos? Metendo Ferrari no poste. É só você ver, só procurar as reportagens. Ou seja, o dinheiro ele não salva as outras áreas, ele é muito importante, né? A gente jamais pode desprezar o poder do dinheiro. Aliás, eu te dei um livro hoje, O Maior Poder do Mundo, que fala sobre o maior poder do mundo, fala 8 poderes que regem a humanidade. Um deles é o dinheiro. Então, o dinheiro é um poder que rege a humanidade. Isso é um livro meu de 2018, mas muito atual. Agora, dizer sim é o maior problema da sua segurança. Concordo com isso. E a Bíblia, sabe o que a Bíblia fala através de Salomão? Que os olhos do homem é como um poço sem fundo. Ele sempre vai desejar mais. Ou seja, se o prazer, a Bíblia chama de prazer da carne, que é os seus desejos naturais, carnais. Só para você. Não, o da carne é só o seu. É só para você e nunca serão satisfeitos. Nunca. Ou seja, não, tudo bem, eu tô com um desejo de fazer uma besteira sexualmente falando. Vou por uma besteira aí da vida. Nem sei os nomes que se dão. Uma besteira dessa. Ótimo. Vou fazer. Vai ser uma vez, aí vai resolver, pronto. Matou toda a minha vontade sexual de. Não vai. Agora você vai querer buscar outras coisas. É isso que a Bíblia está falando. Se não vai resolver, para que vai fazer? Você estava falando, a pessoa começa a comer, começa a beber e não consegue parar. Peraí. Se um gole não te satisfaz e um prato não te satisfez, quer dizer que não tem limite. Ou seja, a gente precisa determinar, isso eu estou falando o conceito bíblico, o que é saudável para a gente até onde a gente vai. Agora, olha o que é interessante. O que são seus muros? O que são seus muros? Olha que interessante. Quais são vocês seus muros que são fisiculturistas, são esportistas, são atletas, vocês conseguem entender muito mais a Bíblia que qualquer outra pessoa. Porque a Bíblia, basicamente, é um livro de sim ou não. É um manual. É um manual. Isso aqui sim, isso aqui eu não posso. Para um atleta seguir o manual é fácil. Sabe por quê? Porque para um atleta seguir o manual é segurança. É segurança. É o que dá certo. Eu trouxe a minha bolsa térmica, nós almoçamos juntos. Comida para mim é segurança. Comida para a maioria das pessoas é prazer puro. Comida é segurança. Atividade física para mim é segurança. Para algumas pessoas é estética pura. Não é só sobre estética. A estética é Você muitas vezes começa por estética. Depois isso vira sua segurança. Lógico.
Bem-estar, né? São Eu os queria nossos comentar, eu Por queria favor. comentar uma fala de vocês dois, porque a gente está fazendo uma transição muito interessante, né? O Renato ele começou a falar de suscetibilidade, você trouxe vício, a gente já está falando de um outro dilema moral do ser humano, que é a satisfação imediata versus a felicidade permanente. Então, assim, só para fazer a ponte dessas coisas, né? E para a gente conseguir chegar, então, quando o Renato ele fala de fragilidade, de suscetibilidade, né, a gente fala de vício, né? É importante que a gente entenda o seguinte, que as pessoas elas falam assim, não, eu tenho a liberdade de fumar. Eu como quanto eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Isso é uma liberdade. Não é. Isso é uma forma de escravização. Escravidão. Também Porque acho. se você tem a necessidade imediata como o único impulso para você ter para sua vida, você está escravo daquele vício, você está escravo daquele ato. E a própria constatação do que é o que de uma forma, né, e aí eu não estou falando jamais como pregador, estou falando de alguém que leu a Bíblia, né? O que você lê na Bíblia? O que Deus deu para o ser humano? Ele deu para o ser humano o livre-arbítrio. E quando você abdica daquilo que é o seu livre-arbítrio, quando você deixa de escolher, quando você traz a liberdade da escolha para aquilo que é a formação de um vício, você deixa de sair daquilo que está escrito na Escritura Sagrada. Nessa situação, né, a gente está saindo dos desígnios de Deus porque a gente tem esse vício e talvez a gente entenda por que teoricamente, fumar, o comportamento sexual, etc. Por que é pecado? Não é porque o ato em si é o pecado, é porque a forma que o homem usa pode ser É o porque pecado. tudo que Deus diz não é para proteção. E quando o Então, homem... me ele... responde como médico. Sim. Me responde como médico. Não precisa me responder como moralmente falando, não. Como Claro. médico. Onde vai terminar a minha vida se eu bebo, fumo, me prostituo? Vamos falar financeiramente, para onde está indo meu dinheiro? O que meus amigos estão falando de mim? No outro dia no trabalho, em que estado eu estou chegando? Então, cara, esquece a Bíblia, esquece a religião ou o julgamento divino. Vamos falar só de prática, de medicina, vamos falar de disciplina. Vamos falar de consumo de álcool, por exemplo. Bom, O consumo acabou. de álcool é notório. Você vai ter uma série de riscos, você vai ter uma série de doenças, você vai encurtar a sua vida, né? E uma das coisas que você falou que eu acho interessante a gente também abrir essa árvore de conversa é a história do só fala assim, não sabe o que quer. Porque, na verdade, né, um cara muito legal chamado Barry Schwartz, ele escreveu um livro, Paradoxo da Escolha. Né? E o que ele fala? Ele fala que quanto mais escolha você tem, menos você consegue fazer alguma coisa. É aquela sensação de se abrir o Netflix, ficar 45 Horrível. minutos procurando Horrível, um e não filme vê e nada. dormir sem assistir nada. Já aconteceu comigo. Era o nosso passado. por A gente que tinha poucas isso? escolhas. Então a gente fazia tudo muito bem. Mas mais verdade, que isso, quando não, a é gente que a era moleque? gente, não é que a gente tinha poucas escolhas, é que a gente também determinava o que era escolha e o que era. não era. Quando eu falo para você fumar, se embriagar, isso é uma escolha para você? Não é. Dentro daquilo que é o nosso projeto de vida, a gente olha para o mundo ao redor, identifica o que são escolhas. Que combina e o que não combina. E aí a gente só vai escolher dentro do que são escolhas reais. Quando você pega um Netflix, você tem 1000 filmes que você nunca veria, mas que você olha e fica curioso. E você deixa de olhar os filmes que você veria. Por uma coisa muito problemática no ser humano, que é a troca daquilo que ele tem e que causa felicidade, ele começa a achar que a felicidade está aquilo que ele não tem. É forte isso. É isso mesmo. E quando a gente olha E a profundamente... rede social ajuda muito isso, né? É uma Demais, distração demais. E quando a gente olha profundamente nesse assunto, a gente começa a olhar coisas como, por exemplo, o que é a percepção de felicidade. Tem um cara muito legal, Dan Gilbert, ele fez um estudo em Harvard, que foi o seguinte, ele pegou alunos e ele fez duas situações, né, para esse grupo de alunos. Ele falou, olha, eu tenho aqui uns quadros de Monet para você escolher. Para um grupo, ele falou o seguinte, você vai pegar esse quadro aqui, mas se você não gostar, daqui a uma semana você pode vir trocar. E tá livre. Sempre que você quiser, se você sentir que você não gostou, você pode trocar. Para um grupo, ele falou assim, você vai pegar esse quadro, no momento que você escolher, você não pode trocar nunca mais. E esse quadro você vai levar para o resto da sua vida. Tudo bem. Um mês depois, eles foram ver como que era a questão da felicidade, a felicidade desses alunos. O sujeito que podia trocar estava extremamente infeliz com o que ele tinha escolhido. Uau. Isso fazia com que ele ficasse trocando o tempo inteiro e ele não conseguisse decidir. Por quê? Porque se ele tinha a escolha de voltar atrás, será que eu peguei o melhor? É. Ao passo que,
aquele grupo que olhou e falou assim, não, preciso escolher esse, ele estava extremamente feliz com aquilo que ele escolheu. Porque ele conseguiu enxergar a felicidade naquilo que ele tem, porque ele não tinha possibilidade de voltar. E sobre essa questão de Ou seja, é humano. Exatamente. Exato. Então isso é uma coisa que você vai ter que controlar, que todo mundo nasce. Sobre restaurante, o restaurante chique, o cardápio são 4, 5 pratos no máximo. Se você for num restaurante muito popular, né, são folhas, primeiro com a foto. Porque se botar só o nome, a pessoa não entende, porque está falando de povão. Bota até a foto do hambúrguer, da carne e tal, e é muita opção. E sempre, isso aqui é estatística, dá a impressão, quando chega teu pedido, que você pediu errado, porque o outro pediu com batata frita, o outro pediu o bife que tinha queijo, o teu não tinha. Ou seja, as múltiplas opções sempre te levam à frustração. E aí você vai num restaurante chique, todo mundo está feliz com o que pediu, só tinha 4 opções. Não, restaurante chique você não escolhe. É o Ainda menu tem degustação do cheque. Vem. Quanto mais chique, menos você escolhe. Então você vai ainda sentar tem para isso comer. mesmo. Você Mas vai... no restaurante chique você não pode escolher o pão da carne, por exemplo. Você vai escolher o jantar pão da no- carne. Você vai É o jantar, ponto por do exemplo, chefe. você vai jantar no Alex Atala, o que tem lá? Ele tem o menu degustação dele É e ele que ponto escolheu final. pra você, exatamente. Ele escolhe para você a harmonização que você vai comer, o ponto, e é exatamente isso. Tem restaurante que tem um prato só. Uhum. Você vai lá para comer aquilo e ponto final. E as pessoas, eu acho que falta elas identificarem aquilo que é a necessidade de você ter satisfação, mas a importância de você buscar felicidade. Satisfação no sentido do imediato, felicidade no sentido do eterno ou do permanente. Né? Permanente, acho Permanente, que é mais sustentável. Né? Isso é interessante, Música, que você falou, sabe por quê? Porque isso aproxima, inclusive, o nosso esporte. O nosso esporte é um esporte de poucas escolhas. Exato. Tá, pega o cardápio, por exemplo, de um atleta. Ele tem poucas escolhas para realizar. É aquilo ali todo dia. O que ele vai ficar? Na carne, no frango, no ovo, no peixe, no whey? O que ele vai ficar? Nas frutas, nos vegetais e tal? Ele tem poucas escolhas. Ele não vai fazer coisas muito mirabolantes. E quanto mais avançado o atleta, menos escolha ele Menos faz. escolha ele tem. E aí mais ele tem que aprender a ser feliz com aquilo. Boa. Também, verdade. Certo? Esse é um ponto. Segundo, no treinamento. Ele também tem poucas escolhas. Ah, eu vou fazer hoje esse esporte. Não, amigão. O esporte é isso aqui, ó. O que você é? Um jogador de futebol? Então é isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que você é? Um tenista? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que você também começa a ficar muito bom naquilo. Você começa a ficar muito bom na sua alimentação. Ou seja, Você começa a ficar muito bom na sua atividade física. Porque como você tem poucas escolhas, você se dedica. Então hoje... bom isso, hein? cara, hoje... E assim, fazendo um paradoxo aqui, ajudando as pessoas a entenderem qual a nossa pira aqui, que são 3 pirados aqui... O que nós estamos dizendo? Escolha um caminho, tente não desviar e construa aquilo de forma que seja positivo para você, mas acima de tudo, que você tenha paciência. Boa. Não é verdade? Uma dieta. Cara, você foi no nutricionista, você pegou sua dieta? Ele já pega a dieta falando assim, tá, mas o que eu posso colocar no lugar? Quanto tempo eu tenho que fazer essa dieta? Já querendo dizer o seguinte, é novidade. Ninguém quer regra, querido. ninguém quer se submeter. Tá aqui, você nem começou a fazer, já tá querendo uma... Olha, mas sábado eu posso trocar pelo... Calma, mas você nem começou. Calma. Faz. A Bíblia fala muito sobre a Chega falta na de academia, as contentamento. pessoas já querem 4 treinos diferentes. Amigo, você não sabe fazer nem esse primeiro. nenhum. Calma. Faz. Fica bom nisso aqui primeiro, para depois pensar em outro. Muito bom. A gente vê a galera, vamos para o nosso universo, a gente vê a galera, por exemplo, menino iniciante, tentando fazer coisa numa academia que não é dele fazer. Mas por que você está tentando fazer isso? Por quê? Porque o fulano faz mais, o fulano é o fulano. Calma aqui, Boa. cara. Começa por aqui, ó. Ou cada semana ele tá escolhendo um fulano diferente para fazer igual. Cada vez ele está escolhendo uma pessoa diferente para ouvir. Então, mas ele isso ouve todo também é um mundo e não problema ouve das redes ninguém. sociais. Então, eu sigo... A o rede Cariani, social é o falando- império da múltiplas escolhas. Aí, assim, se o Cariani falou algo que eu não gosto, mas que iria me ajudar, mas eu não gostei... Já mudei. Aí eu já vou para outro atleta. Então, na verdade, eu quero me servir. Eu não quero aprender contigo. Se eu quisesse aprender, eu ia aceitar o confronto. Perfeito. Não, tem que ser 12 repetições. Não gosto do Cariani, não, 12 repetições, vou chutar outra. Pronto. Então, as pessoas elas não querem mais serem confrontadas e o crescimento está no confronto. Vou ler mais um versículo do autor aos Hebreus, 12:11. Hebreus 12:11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento que você está fazendo, mas parece uma tristeza. Mais tarde, porém, isso vai produzir frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Sim, cara. Olha isso. Só Você citou a Bíblia, eu falei, só coloca, que pariu só aí, coloca o quebrada, pinto, acabou. logo depois do versículo ele... Mas fala a verdade.
Não é forte Cara, demais? Forte demais isso. Cara, tá escrito aqui 2.000 anos, ou seja, a disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, porque dói. Você vai pro espelho e ainda não mudou nada. Mas, com o passar do tempo... Mas você sabe vai qual é o produzir grande frutos. problema disso? As pessoas confundem o que é disciplina. Disciplina não é um estado de espírito. Vamos lá, o que é disciplina? Disciplina é um padrão de comportamento. As pessoas confundem disciplina. Não, agora chega, eu vou ser uma pessoa disciplinada a partir de hoje, eu vou acordar cedo, eu vou ter horário para dormir, eu vou fazer isso. Cara, você está sob um estado de euforia. Motivado por alguma situação. Ou motivado porque você já não aguenta mais o corpo que você tem, ou motivado porque você já não aguenta mais procrastinar e você está vendo que sua vida não andar. Beleza. Sei. Isso é muito importante para você começar. Mas a grande verdade é, você só será disciplinado se você fizer uma autoanálise da tua vida. Tá, a partir de hoje eu vou começar a fazer dieta, não vou mais comer besteira. Beleza, tô indo trabalhar. Tá, o que você vai almoçar? Não sei o que tem hoje pra almoçar. Não Aí chega na hora planejou? do almoço no restaurante, ó, eu queria fazer dieta, mas só tem besteira. Boa. Aí chega à tarde, e aí, o que você vai comer à tarde? Ó, cara, o que tem é esse biscoitinho com café. À noite minha mulher não fez nada pra mim, eu tive que comer um negócio. Desculpa, você estava sob um estado de euforia, que te fez achar que você se tornaria uma pessoa disciplinada. Mas o padrão de comportamento não mudou nada. Então, vou falar, por exemplo, de saúde. Eu quero mudar minha alimentação. Tá, aonde eu como? O que tem na empresa? Não tem pra mim. Meu amigo, então eu vou sentar, todo mundo vai estar tomando aquele cafezinho gostoso, eu vou levar meu café da manhã. Como hoje a gente almoçou com a Eu vou levar minha marmita. comida. À tarde eu vou levar isso. À noite eu vou comer isso aqui. Mas a minha mulher vai fazer. Eu vou fazer. Eu não preciso da minha mulher para fazer. Eu vou fazer. Aí você começa a mudar o seu padrão de comportamento. Boa. E aí quando você reproduz diariamente esse padrão de comportamento, isso vai virar o quê? Rotina. Hábito. Quando vira hábito e rotina, aí você pode se dizer que é uma pessoa disciplinada. Muito bom. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 24. Deixa eu comentar antes Vamos. de você começar, porque tem duas coisas que vocês falaram que é muito interessante. Então, Vamos a lá. primeira coisa, a disciplina, que ela se apresenta como uma tristeza, você lendo, né? E lembrar que a gente tem 6 sentimentos básicos. A gente tem surpresa, medo, aversão, ódio, tristeza e alegria. Aí você fala assim, pô, mas são 5 negativos e um só positivo? Os 5 negativos, eles são o caminho para o positivo. Porque se você enfrenta a tristeza, o ódio, a aversão, o medo, a surpresa, você chega na alegria. E somente chega na alegria se você enfrentar esses outros 5. Quando você descobre isso, você percebe que aquilo que é o seu emocional, ele é o que define a sua atitude. Em que momento? Né? Porque a gente fala, não, o racional precisa do emocional. Por que uma máquina ela não toma decisão? Você pode programar ela melhor possível. Porque tomar decisão, ela tem que, ou numa escala, criar uma escala hierárquica e priorizar. E com base no que a máquina prioriza. O homem prioriza na base da emoção. A emoção serve à razão à medida que ela prioriza qual ação você vai fazer. Isso aí. Então você tem o seu filho doente em casa, você tem o chefe te esperando para uma reunião. O que você faz? Você cuida do seu filho, você toma essa necessidade, você toma essa decisão, por quê? Porque racionalmente o seu filho é muito mais importante do que o seu chefe naquele momento. E quando a gente olha para aquilo que é motivação, a gente vê o que constrói o atleta, que é exatamente o que o Renato está falando. O atleta é uma mistura de motivação, compromisso e consistência. Motivação, para ele imaginar que ele pode fazer. O compromisso, para ele começar a fazer aquilo que ele precisa fazer. E a consistência é que ele continue fazendo sem parar até que ele chegue no objetivo dele. Exemplo, quando a gente pega, por exemplo, o compromisso. Né? O compromisso é quando o Renato falou a besteira no restaurante. Se ele tem compromisso, ele come o que ele tem que comer, não a besteira do restaurante. Qual é o exemplo de consistência? Chegou em casa para jantar. Se ele foi consistente o dia inteiro, se ele fez o que ele tinha que fazer o dia inteiro, ele termina o dia dele também certo. Não é porque ele chegou na casa dele, ele vai jantar. Não, vou abrir a geladeira, vou comer o que tiver. Ou então eu vou pegar um chocolate da minha filha, ou então eu vou pegar um snack, ou vou pedir uma comida fora. Então, eu acho que a gente lembrar dessas coisas, né? Lembrar, primeiro, que os sentimentos eles fazem parte da razão à medida que eles priorizam nossas decisões.
Valorizar as nossas decisões à medida que a inteligência, eu não gosto desse termo, inteligência emocional. Para mim é controle emocional, mas tudo bem, ele é cunhado assim. Gestão né? da emoção, pode ser também. Ou que a gestão da emoção, que também é interessante. Hoje eu né? gravo uma pós-graduação, logo depois do Bruno Negativo, eu gravo a pós-graduação do Dr. Augusto Cury em gestão da emoção. Eu sou um dos professores. Obrigado, Dr. Augusto, Gestão pelo da emoção é convite. uma ótima palavra para definir. Também gosto Muito mais. interessante. Isso define o padrão do comportamento. E o padrão do comportamento que você adquire é aonde aquilo vai te levar. Se você aprende com gente que estuda muito e você convive, você vai aprender, você vai ter um padrão de comportamento das pessoas que estudam muito, das que trabalham muito, das que, no caso do atleta, elas vão ter o comportamento de um atleta. E que no atleta é muito mais fácil você observar essas 3 condições: motivação, compromisso e consistência. Sabe uma coisa que eu acho estranho? Uma pessoa quando, por exemplo, busca o caminho espiritual, ela acha um absurdo um monte de coisa que Deus pede. Por exemplo, Jesus fala o seguinte: quer me seguir? Quero. Então tá bom. Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Aí você fala, cara, que absurdo, vou ter que matar minhas vontades e tal, carregar sua cruz é carregar seus problemas, pega seus problemas e vem comigo. Eu falei assim, mas não é isso que qualquer área da vida vai te pedir? Quero ficar rico. Não vai ter que negar a si mesmo ou vai poder comprar o que você quiser? Quero ser feliz na família. Não vai ter que negar um monte de desejo para ser feliz com a sua família? Ou seja, por que no caminho espiritual as pessoas acham um escândalo Deus pedir isso? Em todas as áreas você vai ter que negar a si mesmo. Em todas as áreas você vai ter que carregar sua cruz. Porque nem para todo mundo é fácil sair todo dia para academia treinar. É uma cruz para alguns, para outros é um prazer. Mas tem gente que faz na força do ódio, mas vai lá e faz. Então, assim, eu não entendo muito a resistência que as pessoas têm com a espiritualidade, porque ela pede a mesma coisa que qualquer outra área pede. Disciplina. É que talvez dentro da espiritualidade ela não consiga olhar materialmente o que ela está levando. Uhum. Ela não está vendo um abdômen definido, É ela não está vendo um carro novo, é invisível. O único sinal mais palpável, não é palpável, mas mais perceptível da espiritualidade é a paz. A paz que excede todo entendimento. Então, Por isso que as pessoas procuram quando estão com muitos problemas. e aí elas procuram errado. Que é a paz. Porque quando você está desesperado, você procura qualquer solução. Qualquer solução. E você concorda que pode ter pessoas que falam de espiritualidade só para ter vantagem financeira? Perfeito. Você concorda que tem gente que é charlatão, gente que não sabe nem o que está falando, mas por um like está fazendo? Sim. Então a pessoa... Quem vai ser a vítima dessas pessoas? Os desesperados. Não é quem pensou para procurar aquele caminho, é quem não tem outro caminho. Então isso vale para sua saúde física, emocional, casamento. Se você deixar chegar na situação de desespero, você vai escolher qualquer coisa, inclusive o pior. É isso. Eu acho que num olhar mais atento, né, vamos olhar, vamos o que Jesus falou, né? Negue-se a si mesmo. Né? Eu acho que falta uma pergunta. Quem é você? Qual do você tem que negar? E a gente tem que entender algumas coisas que são importantes, porque, Quais por são as exemplo, partes, né? qual de você tem que negar? Né? Porque, bom, a gente parte do pressuposto que nós temos múltiplas capacidades de fazer o bem e o mal. Isso quer dizer que, entre aspas, nós temos múltiplas versões. Né? Então, quando a gente julga uma pessoa, né, e quando a gente faz uma pergunta, que para mim é uma crença limitante terrível, né? Você está sendo a melhor versão de você mesmo? É óbvio que sim, ninguém escolhe ativamente ser uma versão pior. Ela está num padrão de comportamento ruim, mas ela está fazendo o melhor que ela pode. Né? E esse que é a essência do resgate. Né? E do resgate por alguém que conhece essa pessoa, naquilo que são as habilidades, capacidades e possibilidades dela, para falar, olha, você, né, vem cá que eu não estou te conhecendo. A importância da gente ter a nossa pessoa de confiança, né? No meu caso, você vai rir, é a minha mulher, né? Ela falou, ó, volta aqui, né? Você está sofrendo à toa. Né? Rapidinho, posso falar só uma coisa sobre mulher? Fala. A mulher, nossas esposas, elas geralmente são a maior proteção contra a autodestruição que o ser humano, principalmente o homem, o masculino, ele tem a tendência da autodestruição. Principalmente quando alcança o sucesso, depois de uma certa idade. É a mulher que segura as coisas. Ó. Chegou a hora de parar. Ó, aquilo você já não está fazendo mais. A mulher tem essa capacidade de ver onde a gente está errando e nos colocar no trilho de novo. Muitos amigos meus que se separaram, logo depois da separação, apertaram o botão de autodestruição. Cara, perderam tudo, até os negócios. No que diz respeito a limite, né? Principalmente. É limite. A mulher fala assim, limite parou para aí. tudo. Limite para tudo. Né? Então tem gente que fala assim, pô, meu casamento parece uma prisão, mas esse é o objetivo. É te aprisionar de tudo aquilo que vai te destruir. Faz sentido. Vou sair fazendo o que eu quero?
É no casamento que eu estou aprisionado no sentido de eu não posso ir lá. Senão, por exemplo, é lógico que vocês estão num padrão de mentalidade, comportamento, de vivência completamente diferente. Mas 98% das pessoas, 99% das pessoas, cara, se puder jogar bola todo dia, se puder estar com os amigos todo dia bebendo alguma coisa, para se livrar dos sofrimentos. Vocês estão num padrão comportamental de disciplina. Mas o ser humano em geral não está assim, não. Então, se não tiver esposa falando, você não vai sair para beber hoje, não, você não vai para futebol hoje, teus filhos, você não vai cuidar, o cara vai no autodestruição todo dia. Impressionante. Então, mas isso também são que o mundo situações falou... diferentes. Por exemplo, talvez existam pessoas que realmente se autodestrói com a busca excessiva de outras companhias de prazer, mas também tem pessoas que se autodestroem de tanto trabalhar. Ah, sim. De tanto gerar riqueza, de tanto gerar valor. Tem vários então, tipos. existe limite para todos os lados. Para aquilo que teoricamente é o bom, mas também teoricamente é o ruim. Tá bom, mas de novo aqui defendendo as esposas, né? Você acha que se você se matar de trabalhar, a mãe dos seus filhos, a tua esposa, não vai te dar um toque e falar assim, meu filho, tu já ganhou dinheiro, agora você tem que ver teus filhos. Você não acha que ela vai te alertar que você está se destruindo? Que geralmente o empreendedor, ele vira, e qual é a resposta do empreendedor que não consegue enxergar isso? Ele olha e fala assim, eu estou trabalhando para a família, para vocês, para isso, para aquilo. E na verdade ele está trabalhando para ele. Eu também acho. Posso ler mais um versículo? Bora. Eu queria comentar. Então vamos lá. Eu perguntei porque eu já porque tem algumas coisas muito interessantes que vocês falaram. É, né? Sócrates, Platão, Musi e Aristóteles. São 4 pensadores gregos. Não é isso não. Então acho que a primeira ele coisa... já está no corpo de Hércules. Agora agora ele está com a mente de Platão. Eu vou já pegar de Hércules. Corpo de Hércules, mente de Platão. Aí ferrou. Zerou o game. Novo livro de Paulo Musi. Zerou o game. Mano, ó, tu vai lançar esse livro, vai ganhar o dinheiro, vamos dividir 50-50. Pra mim tá fechado. É muito boa. Corpo de Hércules, Físico de Hércules, Mente de Platão. O novo livro do Dr. Paulo Musi. Pode ser de nós três, mas olha só. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar, né? Falando do comportamento masculino, né? Lembrar que o hormônio ele é um modulador do comportamento. Boa. A testosterona, ela tá ligada ao que é a iniciativa. O estradiol, que é o hormônio feminino, né? Ele tá ligado ao raciocínio. Tanto que, né? O estradiol... Informação importante, pessoal. O estradiol ele é protetor de membrana, ele protege membrana neurológica. Então, homens e mulheres, eles agem de forma diferente. Então, por exemplo, quando 2 homens conversam por conta de um problema, eles querem o quê? A solução. Quando 2 mulheres conversam sobre um problema, elas querem o quê? A elaboração desse problema. E foca em detalhes que o homem jamais focaria, né? Tanto que homem e mulher, quando vai discutir um problema, briga. Por quê? Porque a mulher fala assim, olha só, porque as crianças... elas trocaram o horário da escola. O homem já fala assim, tudo bem, vamos marcar outra perua. Ele já dá uma solução. Não é isso que a mulher quer. A mulher quer saber se trocou o horário da escola, se ela vai conseguir acordar para dar o café para as crianças, se ela vai conseguir estar presente no almoço. Ela quer falar até onde a mudança do horário da escola vai impactar na vida. O que ela queria do homem? Ela queria que o homem sentasse com ela e pensasse, até onde que isso vai impactar a nossa vida como família? O que o homem quer fazer? Demais. Ele quer resolver. Vamos pro próximo. E aí, briga. Né? E aí, briga. Né? Então, aí o que a gente fala? Exatamente. Então, existe essa questão comportamental inegável quando a gente olha. Quando a gente fala de comportamento e a gente volta para quem é você, né? Quem é você, inclusive, nesse momento? É o seu id, seu ego ou o seu superego? É você o seu instinto? É você o seu eu ou é você o seu sensor? Porque se você for o seu instinto, você corre um risco imenso de ser penalizado pelas corroborações daquilo que ia acontecer em decorrência dos seus atos. Se você for o seu sensor, você pode se arrepender das atitudes que você não tomou e que você acabou assumindo uma culpa que não era sua. Agora, como é difícil você ser você? E o ser você, ele acaba sendo um desafio, porque quando a gente vai ver, né, vamos pegar Adler, por exemplo, que era o cara que bateu de frente em relação a Freud e falou assim, não, a culpa é sua. Né? Freud é culpa da sua mãe e do seu pai. Não, Adler, a culpa é sua, cara. Né? A responsabilidade. Quando você consegue adquirir o que é a consciência da sua responsabilidade, aí você começa a descobrir qual é o tipo de sofrimento que você está vivendo. É o sofrimento para crescer ou é o sofrimento para se defender? O sofrimento para você se defender, esse te destrói, porque ele te mina.
Agora, o sofrimento para você crescer é esse que é necessário. No caso, por exemplo, quando você falou das pessoas que têm uma quantidade de bens que excede aquilo que são da necessidade delas ou que elas conseguem gerenciar. O que elas fazem? Elas ficam deprimidas, né, e se causam um ato contra si. Ou então elas ficam ansiosas e também, né, se colocam em situações de perigo ou de Ou vulnerabilidade. sai experimentando todo tipo de prazer que nunca sacia e vive nisso. Perfeito. Não sai né? do ciclo. Essa situação, né, e que as pessoas precisam saber que a gente sempre vai ter uma pressão. E que essa pressão, o importante é a gente se colocar numa posição onde essa pressão seja positiva. Eu vou pegar o exemplo meio do Renato. Pô, vamos colocar o físico? Vou ganhar 1 milhão de seguidores. Não, mas não é essa a razão que faz você botar o shape. Se você for atrás dessa razão, você vai se ferrar. O segundo dia na academia, você fala, pô, por que eu aceitei fazer isso lógico. daqui? Eu não tenho que dar satisfação Motivo para errado, ninguém. motivo errado. Você vai começar a gerar argumento contra o que você está fazendo a dar com pau. Agora, quando a vontade é sua, eu vou pôr o físico porque isso está no meu sangue, porque eu já tive um físico assim, porque eu tenho que superar minhas dificuldades. Olha como o treinamento ele é, inclusive, pedagógico no sentido daquilo que é o bom, o certo e o verdadeiro. O treinamento... Repete isso aí, por favor. O O treinamento... treinamento é pedagógico em relação ao que são os valores da vida. Sabe por que Pedagógico mesmo. sabe por que eu pedi para ele repetir? Porque 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 9, versículo 24, diz: vocês não sabem que aqueles que correm no estádio, que era um dos tipos de esporte na época romana, apenas um vai ganhar o prêmio? Só um vai ser o campeão. Então nós temos que correr de modo que a gente alcance o prêmio. Ou seja, olha o que o Paulo está falando. Não tem esse negócio que tem espaço para todo mundo. Não. Eu vou correr para ser o campeão mesmo. Eu vou chegar primeiro. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para poder obter uma coroa que logo perece. Porém, nós vamos fazer para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aqui ele está falando da espiritualidade. Ou seja, se você está... Olha o que o apóstolo Paulo falou. Se você está disposto a um treinamento rigoroso para poder ganhar um prêmio que perece, ganhei o prêmio de médico do ano. Beleza, daqui a 10 anos nem todo mundo vai lembrar, daqui a 100 anos só se digitando no Google. Aí o apóstolo Paulo está falando, se você quer fazer esse esforço todo para um prêmio que perece, por que você não faz para o prêmio que é imperecível, que é a salvação, que é, né, a eternidade? Então o apóstolo Paulo está falando isso. Seja para perecível ou para imperecível, o treinamento rigoroso é obrigatório. Agora eu vou começar comentando e eu vou te arrepiar. Vamos lá. Porque eu já acho estou o todo seguinte, arrepiado. Não sabe por quê? E agora eu te falo. Você sabe por que somente um alcança o prêmio? Porque normalmente é o que vence aquele que compete contra si, não contra os outros. Forte. Isso começa desde os espermatozoides, né? Você tem 100 pessoas Só um. buscando aquele resultado, né? Então compete contra si mesmo. Não contra o outro. O cara que ganha é o que mais compete contra si. O que é competir contra si? É o cara não sair na sexta-feira pra balada para poder sábado estar inteiro para descansar ou para treinar. É o cara que não usa droga, é o cara que não usa álcool, é o cara que não fuma, é o cara que compete contra aquilo que são as vicissitudes de você estar exposto a todas essas formas de satisfação e prazer imediato e que não fazem sentido quando a gente discute naquele conceito de felicidade constante, ou felicidade duradoura. Né? Excelente. Então, nessa condição, né, apenas um alcança o prêmio, né, isso vale até para o sujeito que não é um vencedor, mas é um campeão. Porque o campeão ele também é atitude. No nosso esporte, quem é o campeão? Né? Você pega, por exemplo, o Renato, ele não ganhou o último campeonato que ele competiu. Porém, não, a gente quando fez um você campeonato de leg pergunta- press, eu ganhei dele, pô. No sonho dele. mas Vamos gravar pro YouTube, eu e você, pra ver o que dá? Mas, por Olha, exemplo, rapaz. aquilo que foi o esforço dele fez com que ele ficasse muito mais notório do que a pessoa que ganhou. Claro. Porque ele serviu de inspiração para as pessoas naquela situação. Ele motivou, ele inspirou, né? Porque o que é o campeão? O que é a raiz do campeão? O campeão, ele não está ali para falar, eu sou melhor que você. O campeão, ele está ali para falar, eu sou igual a você, se eu posso, você pode também. É por isso que a gente elege os nossos campeões. Então essa pessoa, essa única que venceu, né? Pode ser que para ela a competição ela seja um meio, não dele pegar um caneco, mas dele provar que a força que ele tem
ou aquilo que ele precisa construir para se tornar uma pessoa completa ou melhor, ou, né, de uma forma mais generosa, né, ser exemplo para as pessoas que ele gosta e que ele se importa, é a via desse esforço. Eu desejo ou eu procuro um sofrimento maior no sentido de crescer. Eu preciso crescer. Eu já cresci profissionalmente, eu já cresci afetivamente, eu quero crescer no esporte. Então eu sei que vão haver vicissitudes. E quanto maiores elas forem, maior vai ser o mérito que eu vou ter, mesmo que eu não ganhe o caneco. E aqui, pensando na Bíblia e fazendo uma analogia para nós, você está numa corrida da vida. Certo? E na corrida da vida, é aquilo que o Muzi falou. A corrida é muito sozinha. Você está no seu dia a dia ali. Em tudo que você se propõe a fazer. Vamos falar, por exemplo, sobre alimentação. Você está entre os seus amigos, e aí entre os seus amigos, dentro do seu ambiente, você fez o compromisso público com eles. Você está ali focado, você está mostrando para eles que você está levando isso a sério. Mas você vai chegar uma hora na sua casa e é você e a sua geladeira. Você e a sua despensa. Então, haverão situações como na alimentação, como no teu trabalho, como no teu casamento, com relação à fidelidade, que é você, sozinho. Na vida emocional, se eu perdoo quem me fez mal, se eu me liberto do passado que me acusa. Em todas as áreas é a mesma teoria. Você vai passar a tua vida inteira tendo como principal oponente você mesmo. Cara, fantástico isso. Deixa eu falar uma coisa aqui. E o esporte ensina muito isso. Sabe por quê? E aí entra naquilo que o Muzi falou sobre como o esporte é pedagógico. Porque você aprende a achar conforto no desconforto. Muito bom. E aí quando você começa a pegar gosto em achar conforto e desconforto, por exemplo, quando você fica lá, eu vou começar a anotar quantos dias eu treino. Caramba, eu vou fazer 30 treinos esse mês. Eu fiz 30 treinos. Você fica viciado nessa sua capacidade de gerar conforto no desconforto. Meta é importante, então, no treinamento. Você acorda às 5h30 da manhã, todos os dias você acorda às 6h30 da manhã. Só que amanhã você tem um compromisso. E aí você acorda às 5h30 da manhã para poder fazer a sua atividade física. Quando você chega perto do trabalho, naquele dia você sente a pessoa mais poderosa do mundo. Fala, caramba, cara, eu acordei 5h30 da manhã. Isso é gerar conforto no desconforto, essa sensação que você tem. Um atleta, ele é especialista nisso. Deixa eu aproveitar. Você vê o atleta entrando na banheira de gelo. Ele não está entrando porque ele gosta de sentir dor. É que ele sabe que aquele desconforto vai gerar um resultado. Exato, cara. É uma especialidade. Então, a mente da alta performance, e hoje tem muitos empresários buscando essa mente de alta performance. Muito. A mente de alta performance de um atleta conversa muito com qualquer pessoa. Por isso que tem tanto palestrante que é ex-atleta, ex-treinador de atleta, porque o cara tem uma capacidade incrível de gerar conforto no desconforto. É isso aí. E eu arrisco dizer, gente, que esse é um dos melhores Brunecasts que a gente já teve até hoje. Olha que a gente tem mais de 200 episódios, né? Sim. E olha o que a gente está aprendendo. E a gente ainda está na metade e já está aprendendo isso tudo. Então compartilha, pega agora o link, manda para o máximo de pessoas. Você que está no Spotify, no YouTube, printa, posta no Instagram, fala, estou assistindo agora Brunecast com o Paulo Muzi, Renato Cariani. Espalha isso para todo mundo que vale muito a pena. E também quem não está inscrito nesse canal, inscreve-se nesse canal, vale a pena, aqui é só para te ajudar. Inscreva-se também no canal do Paulo Muzi e do Renato Cariani. Vamos lá, Muzi. Olha, eu quero começar de trás para frente. Eu nunca gostei que as pessoas me chamassem de irmão. Porque sempre alguém que me chamava de irmão queria me cobrar alguma coisa que era muito cara para você pedir para só um amigo. Agora, um sujeito chamado Dan Ambrose, ele escreveu uma frase muito interessante, que aquele que sangrou ao meu lado possa ser chamado de meu irmão. Boa. E dentro daquilo que a gente viveu, então, eu, Renato, Júlio, a gente viajava para trabalhar, a gente viajava para dar palestra. E a gente dividia uma coisa que era a nossa solidão das tarefas pessoais. Porque quando o nosso dia acabava e eu no meu canto ia para o meu escritório, o Renato para o dele, o Júlio para o dele, né? Realmente a gente estava sozinho. Só que quando a gente viajava e terminava uma palestra e gente, vamos embora pro hotel que amanhã tem voo cedo, às vezes nem tinha voo, era de madrugada. Virava a noite. Né? Virava a noite voando, você lembra? Voltando de Rondônia. A gente terminou a palestra. 7 horas sem dormir. Exatamente. Uau. Foi.
Quer dizer, a gente dividia essas tarefas pessoais. Né? E essa solidão das tarefas pessoais era um desafio que mostrava que, quando você fala da necessidade de metas, mais do que meta, eu acredito que existe a necessidade de reflexão. Uma meta sem uma reflexão é um sonho. A reflexão é o porquê? A reflexão é um como. É um como. Você tem uma meta, eu quero ser, sei lá, eu quero ter 2 especialidades médicas, sei lá, por exemplo. Ótimo, é uma meta. Como você vai fazer isso? E isso exige reflexão. E, Muzi, eu concordo contigo e eu digo mais. Isso é uma coisa da minha vida, tá? Que eu sempre levei pra mim. E funcionou muito bem. Eu nunca tive meta de objetivos. Eu sempre tive meta de padrão de comportamento. Perfeito. É isso que Você eu entendeu? Por exemplo, vamos falar. Minha meta é trocar meu carro no final do ano. Não, nunca tive isso. Eu tinha metas de como eu tinha que me comportar para poder gerar mais recursos e esses recursos depois eu ia pensar o que eu ia fazer. Eu tenho meta de padrão de comportamento. Meta de padrão de comportamento na minha vida, meta de padrão de comportamento nas minhas finanças, meta de padrão de comportamento com os meus filhos. Por exemplo, o meu sonho é levar meus filhos no final do ano para a Disney. Não. O que eu posso fazer todos os dias com os meus filhos para que eu faça do meu tempo curto o melhor tempo possível com eles? Então, eu sempre tive meta de padrão de comportamento que automaticamente chegava num resultado muito bom. Eu quero, por exemplo, eu quero perder 10 quilos. Tá, é importante você pensar nisso. Então, daqui 30 dias eu vou perder 10 quilos. Você corre o risco de se frustrar, porque você não vai perder, você fala assim, isso não serve pra mim, eu não nasci pra isso, eu nasci pra ser gordo, meu metabolismo é uma merda, nunca mais eu faço isso. Talvez se você tivesse feito, minha meta é fazer 30 treinos. Minha meta é cortar o açúcar. Minha meta é cortar isso aqui que eu sei que eu como todo dia. Essa meta de padrão de comportamento levaria você aos 10 quilos a menos. Eu acho que isso você é entendeu? Fundamental. É fundamental o que a Renato está falando pelo seguinte. Tem uma história anedótica que conta que o Stallone estava andando na rua com um relógio caríssimo e o sujeito para ele e fala assim, quanto custou esse relógio aí? Aí o Stallone vira e fala assim para ele, muito dinheiro. E era realmente um relógio muito caro, quase $1 milhão, né? E o sujeito vira para ele assim, o meu custou $10, faz a mesma coisa que o seu. E aí ele falou assim, é verdade. Agora, você não me perguntou se eu uso esse relógio para simplesmente medir a hora. O que o Renato está falando é o seguinte, se você tem como meta comprar um relógio caro, porque ele é caro, e você quer mostrar para as pessoas que você tem esse poder aquisitivo, você muito provavelmente não vai criar condições verdadeiras que te possibilitem chegar nisso. Ou condições que durem, que possibilite você chegar nisso e mais. É a questão do comportamento. Quando você compra um relógio caro para te lembrar a quantidade de trabalho que você é capaz de fazer, isso te serve como uma ferramenta que a gente chama de âncora. Por quê? Porque sempre nos momentos que a gente está mais quebrado, mais chateado, mais achando que a gente não consegue fazer, você tem aquele símbolo que você escolhe, né, para que você possa, de novo, respirar fundo, olhar para frente e seguir sua vida. Agora mais, por que um relógio? O que você faz à noite quando você está chegando na sua casa, está cansado e você não vê a hora de parar? Você faz isso aqui. Que oração. E é essa hora que... uma doação hoje? Não. Uma doação? Ué, quando ele tirou, eu falei, caramba, minhas orações. Não, você olha as horas à noite, tira o seu relógio e acabou o seu dia. Ele já desconversou, ele falou, vamos mudar de assunto. E quando você está... E nessa hora que você está mais cansado, que você olha e fala assim, eu consegui fazer isso, eu consigo fazer mais. E aí você chega em casa e você já não está mais destruído. Você está feliz porque você foi capaz de fazer aquela quantidade de trabalho e desempenho que você faz todo dia. Eu quero ler, em cima do que você está falando, uma frase de um grande evangelista que morreu muito cedo, aos 29 anos, na Europa. Ele era uma promessa, assim, esse garoto ele vira um grande pregador, né?
e século XVIII, se eu não me engano, XVII. E ele começou a despontar num nível teológico de escrever livros. Ele tem uma Bíblia comentada. Para você fazer uma Bíblia comentada, você tem que ser um gênio da teologia. E ele juntava multidões nessa época, na região da Inglaterra, dos País de Gales, por ali. E aos 29 anos, ele escreve uma frase antes de morrer. Ele morre aos 29 anos. E a frase é o seguinte, e o nome dele é Robert McCherry. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Naquela época se entregava, os carteiros entregavam as mensagens de cavalo, né? Uhum. E ele tinha a mensagem do Evangelho. Ele falou assim, Deus me deu a mensagem e Deus me deu um cavalo. Eu não cuidei do cavalo e matei a mensagem. O que ele quis dizer? Como eu não cuidei do meu corpo, que era o cavalo que levava as mensagens, estou morrendo antes do tempo. Caramba. E não vou poder continuar meu trabalho. Caramba. Ou seja, muita gente deixou de receber a mensagem, as boas novas, porque ele não cuidou dele mesmo. E a Bíblia diz em em 1 Coríntios 6,19 que nós somos o templo do Espírito Santo e o nosso corpo foi feito para glorificar a Deus. Ou seja, se a gente não cuidar do templo onde o Espírito Santo vai habitar, estou falando aqui mais para quem acredita, para quem tem fé, você vai cuidar do quê? Se você não cuida da casa, a única casa que o Espírito Santo pode entrar é o teu corpo. Ele não fica rondando. Ele entra nas pessoas. E a Bíblia diz que a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E aí Robert McCherry, você imagina, se ele morreu aos 29 anos, fazendo pouca coisa, e a gente está citando ele em 2024, imagina se esse cara tivesse vivido mais 10 anos. O quanto a gente pode mudar o mundo se a gente viver mais 10 anos que se cuidou mais. Mas eu vou colocar uma polêmica aqui na mesa. Vamos e eu queria a sua opinião. Nós três temos que reconhecer uma coisa. Financeiramente falando, nós não temos problemas. Temos que reconhecer isso. E muitas das pessoas que nos ouvem diariamente, elas estão lutando para resolver seus problemas financeiros. Problema financeiro desestabiliza casamento. Problema financeiro desestabiliza a tua vida pessoal. Problema financeiro não te permite olhar para você e cuidar do seu corpo. Não é prioridade. Não é prioridade. Todos nós podemos olhar isso um pouco mais. Porque esse problema que a maioria das pessoas estão correndo, nós não estamos correndo. Mas existe uma coisa que a gente precisa dividir com elas e que não é, vamos dizer assim, não é teoria. Se elas olharem para o seu corpo, a sua alimentação, realizar uma atividade física, elas serão mais produtivas, elas raciocinarão melhor em cima dos seus problemas, elas serão capazes de conseguir produzir mais. É que a pessoa está tão envolta na questão financeira que é difícil aceitar isso. E fica parecendo até que é fácil a gente apontar o dedo para a pessoa dizendo o seguinte, é muito fácil você falar isso. Você hoje é dono do seu tempo. Então você hoje... Tiago, se você quiser acordar hoje 7h30 da manhã e treinar, você vai acordar 7h30 da manhã para treinar. O CLT, o cara de 7h30 da manhã, ele tem que estar chegando na empresa. Ele fala assim, cara, você não tem minha vida. Só que nós já passamos por isso. Eu não sei você, Tiago, mas eu já fui muito ferrado. Não, e eu sei que o Muzi já foi muito ferrado. Então, peraí. Porque eu não sei se você passou por isso. Eu tenho 43 anos, eu fui ferrado até os 35. Então você sabe. É bom lembrar isso, eu tô 8 anos vivendo. Todo mundo pagou perrengue aqui. Poxa. Então ninguém é filho de pai rico. Então nós construímos isso. Então, por que eu estou chegando nisso? Eu vou fazer um pedido para as pessoas. De 3 pessoas que passaram por uma jornada que você está passando de repente agora. Cara, melhora a sua alimentação. Realize uma atividade física. Porque você vai conseguir prosperar financeiramente melhor com esses 2 fatores. Quantas vezes eu chegava com a minha cabeça lotada de problema, entrava na academia e saía com a solução? Bom. E isso, fisiologicamente, o Muzi pode explicar muito bem, que não é teoria. Isso é fisiológico. A forma com que você depois consegue raciocinar por uma troca de hormônios gerada por uma boa atividade física, por você ter suado, por você ter realizado uma atividade física, por você ter mudado sua frequência cardíaca, isso ajuda muito. Quando você faz uma alimentação melhor,
você melhora e aumenta a sua agilidade de raciocínio. Também acho. Se você estiver ali em picos e picos de insulina o tempo todo, você fica muito letárgico. Você fica mais preguiçoso, menos produtivo. Concordo. Então, esses fatores podem ser grandes fatores para melhorar a grande luta que a pessoa tem, que às vezes é o fator financeiro. Uma coisa sobre dinheiro é que... Porque todo mundo tem dinheiro e despreza o dinheiro. Vamos falar a verdade, vai. Fala É muito que legal, não, né? Fala que não é o principal. Não é dinheiro, dinheiro não é tudo, dinheiro isso, Mas dinheiro quando você não aquilo, tem, tá é o tudo. mais Mas quando você não importante. tem, meu amigo, É o mais importante. entendeu? Vai falar para uma pessoa que está devendo aluguel, vai falar para uma pessoa que está para ser despejado, vai falar para uma Tá com a pessoa que escola não dos tem... filhos atrasada. Exato, que precisa comprar comida para os filhos, entendeu que dinheiro não é problema. Não é problema para você que tem dinheiro, É lógico. sabe? Não, isso aí eu concordo e eu digo o seguinte, que são duas coisas que você tem que saber. Primeiro, que o dinheiro ele vai facilitar algumas coisas na tua vida, mas não vai resolver tudo. Questões emocionais, perturbações espirituais, problemas familiares, por exemplo, não se resolvem com dinheiro. Sabe uma coisa interessante que tem a ver com alimentação e dinheiro? Eu peguei uma carona uma vez num jato de Nova York para cá, com uma das famílias mais ricas do Brasil. Peguei uma carona, vim de avião com eles. 10 horas de voo. Aproveitei que era um voo diurno, todo mundo acordado. Falei, posso ir fazendo algumas perguntas? Posso. Peguei meu papel, minha caneta e comecei. Quais são as limitações do dinheiro? Você imagina você está conversando com uma família que tem dinheiro infinito. Quais são as limitações do dinheiro? Aí a mulher falou assim, são muitas. Por exemplo, a gente vai pousar no Brasil e mesmo eu podendo pagar tantos R$1.000 de combustível, quase R$1 milhão para você fazer um voo ida e volta para Nova York de jato, eu vou ter que chegar, eu mesmo vou ter que treinar, não adianta pagar personal treino para treinar por mim, eu vou ter que pegar o peso. Eu vou ter que ficar 1h30. Isso se eu quiser viver mais, se eu quiser ficar bonita, magra, se eu quiser e tal. E aí na hora do almoço, não é porque eu tenho dinheiro que eu vou comer lagosta com caviar, não. Eu vou comer peito de frango, ovo cozido e salada. O que a gente comeu hoje, Thiago? Você comeu quatro ovos cozidos, eu comi arroz, carne moída e purê de batata. Isso aí. Então, e quanto é que custa isso? Tá entendendo? Ela fala assim, no final das contas, as pessoas botam muita esperança no dinheiro, mas tem coisas que elas já podem fazer agora. Porque o ovo e o frango... É sobre isso que eu tô falando. A pessoa pode resolver. Oração é de graça, a pessoa pode se espiritualizar agora. Exercício físico, não precisa ser academia. Não, mas é R$80, então não vai. Tem exercício físico em casa, tem corrida. Vai pra rua. Vai pra rua. Ou seja, tem coisa que você está dando desculpa, eu estou fazendo isso para te animar. Tem coisa que você está dando desculpa que não tem a ver com dinheiro. Eu sei que sem o dinheiro você desanima, porque eu fui mais de 30 anos muito duro. Tava na frente da porta do meu CT, lixeiro, gari, parou com um caminhão de lixo, veio para mim e falou assim, Renato, muito obrigado pelos seus vídeos. E o Garim, que já tem uma atividade estressante, ele falou assim, comecei a correr, Uau! perdi peso, emagreci e nunca me senti tão bem. Então, assim, é para todo mundo. É para cara. todo mundo, cara. Para todo mundo. Doutor Paulo Musi, As considerações? suas considerações Não, sobre tudo. eu vou- Você é um filósofo, você espera Vou todo mundo começar. falar, depois ele dá o sniper. Da sniper, pau. Primeiro ele vai desmentir todo mundo, né? O que o Renato falou não é mesmo, não é bem assim. O que o Thiago falou teologicamente está incorreto. Mas segundo a história, não, tô brincando. jamais. É só para aumentar a Jamais, audiência, uma jamais. briguinha para aumentar a audiência. Ó, olha só, eu quero te oferecer uma visão diferente, Aí, mas viu? usando o seu... É que ele é uma educado, visão mas- diferente, mas usando o seu tá. raciocínio. Porque o seu raciocínio, ele fala o quê? Que a falta do dinheiro encurta a visão. A falta do dinheiro encurta a visão. Faz sentido. E vou justificar aquilo que eu entendi do que você falou e como eu vejo isso. Por quê? Quando a pessoa ela tem muito dinheiro, ela não tem o estresse que faz com que a visão dela encurte a ponto dela não perceber a solução dos problemas. Na verdade, não é nem, eu não faço a comparação de quem tem dinheiro com quem não tem. Não é essa Porque o cara comparação. que tem dinheiro, por exemplo, ele não tem mais esse problema, legal? Mas ele, às vezes, ele arruma outros problemas. Opa! Ah, não. Problema, Né? o ser humano ele tem É uma... Ele tem especialista, uma né? Mas é mais a Ser humano questão é da especialista pessoa em que criar está com um problema financeiro olhar para nós e falar assim, cara, é muito fácil você falar que não tem problema, que dinheiro não é problema, porque eu tô com esse problema aqui. Mas é isso que é interessante o sujeito lembrar, né? Lembrando do que você falou, né? O ser humano, como é que é a escala de prioridade, né? Primeiro ele procura abrigo, depois ele procura comida, depois ele procura companhia, depois ele procura problema. É assim que o ser humano se Boa, comporta.
Mas é exatamente isso que você está falando. Porque o sujeito que ele está com um problema financeiro, a falta de dinheiro faz com que ele não consiga ter a serenidade necessária para ele raciocinar de forma livre e encontrar a solução. Quando o sujeito não está com problema financeiro, e não que ele tenha mais que outro ou menos que outro, porque tem pessoas que têm mais dinheiro e têm problema financeiro, né, da magnitude deles, tem pessoas que têm menos dinheiro e têm serenidade financeira. Então a pessoa, quando ela está sem problema, ela não tem nada pressionando a mente dela que impeça ela de pensar com clareza se aquele problema tem solução ou não. E eu vou te falar um exercício para a gente fazer isso, que eu acho que é uma coisa interessante, a galera também de casa pode pensar. Quando você fala, por exemplo, em relação ao nosso corpo ser nosso templo, eu vou te lembrar mais uma coisa, que talvez a nossa matéria não nos pertença. Por que eu estou falando isso? Porque vamos olhar do ponto físico-químico, né? A gente é feito de carbono. De onde vem o carbono? O carbono vem de explosão de estrela. Os elementos fundamentais da constituição do universo, eles começam numa estrela, né? Uma estrela é feita de hidrogênio, hélio, ele vai queimando, chega uma hora que a força de gravidade é maior do que a explosão, aquilo explode e gera todos os elementos da tabela periódica, inclusive o carbono. Então, esse carbono que a gente está usando aqui não é nosso, isso é emprestado de alguém e a gente vai devolver. Boa. E dentro daquilo que é... Boa. E dentro... Filosofia científica, inclusive. Não, e bíblica. Não, tô falando assim, cruzando. E aí a gente entra numa discussão daquilo que você emendou logo nessa parte, Thiago, que é a consciência versus a existência, é o imortal versus o inesquecível. Se nós três só tivéssemos essa presença digital na nossa vida, nós seríamos inesquecíveis enquanto durasse, por exemplo, a plataforma digital que sustenta essa situação aqui, ainda que nós não sejamos imortais. De outra sorte, quando você olha a consciência versus a existência, né, o que é a nossa existência? É o que você está sentindo sobre você agora? Não, isso é a sua consciência. A sua existência é tudo que você fez ou realizou. É o que você construiu na sua vida profissionalmente, é o que você construiu no você afetivamente, é o seu filho, é a sua filha, é a sua família, são os seus amigos. A sua existência, ela permeia o que é o seu ambiente. E quando a gente entende que essa possibilidade, ou que exista uma situação digital onde a gente mantenha, né, presente em memória, a nossa existência está preservada, ainda que nós não sejamos imortais. E por que é importante lembrar isso? Porque a gente percebe que as pessoas elas se deixam levar pelo ego, o pessoal que a gente já conheceu na nossa vida muitas e muitas vezes, infelizmente, que elas ganham fama e acham que aquilo é o quê? É uma existência indefinida. Não, calma. Isso é mortal. E isso remonta aos tempos de César, quando o general vinha da batalha e vinha um escravo na orelha dele, lembra-se que é mortal. Memento mori. Lembra-se que é mortal. Por quê? Porque apesar do público ovacionar, apesar do público adorar, ele ainda é um ser humano. Agora, para quem está do outro lado e está perdido, você está numa situação de menos-valia, eu proponho um exercício. O que é esse exercício? Esse exercício eu tirei de um cara chamado Bill Brunet, quase Brunet. Né? Ele é um cara de Stanford e ele tem um projeto em Stanford chamado Life Designers. Né? É uma coisa um pouco mais antiga, da década de 90, mas é uma coisa valiosíssima. E ele fazia uma proposta. Ele fazia a seguinte recomendação. Problema grande, você tem que se fazer 3 perguntas. A primeira pergunta. Sua vida agora, se ela fosse perfeita, como ela seria? Primeiro exercício. Segundo exercício. Se você perdesse tudo que você tem, o que você faria? E terceiro exercício. Se você não dependesse de dinheiro e não ligasse para a opinião das pessoas, o que você desejaria fazer? Por que esse exercício é fundamental? Porque quando você responde a primeira pergunta, imagine se sua vida fosse perfeita. E você consegue imaginar, quer dizer que sua vida tem jeito. Quando você responde a segunda pergunta, se você perdesse tudo, o que você faria? Você percebe que o que você tem é valioso. Ainda que você ache que não. E finalmente, né, se você
não dependesse de dinheiro e se a opinião das pessoas não importasse. Você percebe que você tem tudo na sua mão para fazer o que você precisa. E que às vezes são escolhas que você decide por um caminho, por comportamento, por exemplo, que a gente estava falando até agora, não realizar. Você está pensando, né? porque é muito profundo quando a gente para pensar que a gente tem tudo dentro da gente e quer desprezar. Tanto que se a gente entrar numa pior, a gente vai dar um jeito de sair. Sim. Sabe uma coisa que eu lembro? Uma vez eu fui visitar um amigo que estava com uma sonda, catéter, na uretra. Muitos anos atrás, 10 anos atrás. Quando eu vi a cena, eu lembro de fazer essa oração. Tava com pedra no rim? Aí eu lembro de fazer essa oração. Deus, eu nunca suportaria uma dor dessa. Nunca suportaria um negócio desse. E a Bíblia diz em Jó que tudo aquilo que você teme te sobrevém. 10 anos depois eu tive pedra no rim. Cara, fiquei quase 2 semanas de catéter. Urinando, sangrando, uma dor fora do comum. Fiz a operação. 4 dias depois voltou a dor, descobriram mais uma pedra, cara. Depois da operação, tive que operar 2 vezes na mesma semana. E aí, no final das contas, eu vi o seguinte: a pior dor que eu imaginava, eu suportei e passei. Então, hoje em dia, minha percepção de dor é outra. Te refinou. Refinou. Então, assim, é impressionante como a gente acha que não pode, acha que não tem o suficiente, mas quando passa o problema, no final a gente sai mais forte. Então, mas isso tem um conceito, né, que também interessante, que é o problema de gravity problem, né? Desculpa o anglicismo, mas é que vem de lá, né? E que se a gente traduzir seria problemas de gravidade, no sentido da força da gravidade, né? Que são os problemas insolúveis. Só que qualquer problema que você não se dispõe a resolver, ele é um problema insolúvel. E é isso que as pessoas esquecem. Se aquilo não é algo que você está disposto a resolver, aquilo não é um problema, aquilo é uma situação. Aquilo é uma circunstância. Mamãe já falava, né? O que você não tem atravessa remédio. aquilo. Remediado, exatamente isso. Remediado está, porque é uma circunstância. E essas três perguntas, por que elas são importantes? Para você entender o que na sua vida é problema, o que na sua vida é circunstância. Senão você gasta tempo fazendo o quê? Falando de problema e não resolvendo. Arrumando problema e não vivendo. Muito bom. Para a gente caminhar para o fim, eu quero ler um versículo de Salomão que vai falar sobre disciplina e repreensão. E Salomão tem dezenas e dezenas de versículos parecidos com esse, só sobre disciplina e repreensão. E Provérbios capítulo 12, versículo 1. No método... É interessante, né? Só um adendo, né? Interessante. Salomão, dentro da sua sabedoria, da sua riqueza, dezenas dele e mostrou ser humano. Mostrou ser ser humano, errando. Lógico. Então é interessante, por quê? Só esse aspas. Porque você vai errar às vezes. E não é porque você errou que você tem que desmanchar tudo. Ele falou assim, vambora, gente. Não é porque você errou na sua dieta, que você estava lá tentando. Cara, vamos continuar. Não é porque você abandonou o negócio por uma semana, vamos continuar. As pessoas tendem a se anular. Errei, não é pra mim, acabou. Próximo. Vamos pra próxima. Tanto que o conceito de pecador na Bíblia não é a pessoa que cometeu um pecado, é a pessoa que escolheu viver. Que permanece. Ah, Thiago, você é Viver mentiroso? em pecado. Não sou. Já mentiu? Já. Ou seja, eu já cometi o pecado da mentira, mas eu não sou mentiroso, eu não vivo mentindo. Não é meu estilo de vida, não é meu comportamento. É isso que você está falando, eu estou trazendo para a Bíblia. Perfeito. Está entendendo? Meu comportamento não é esse. Eu errei, desculpa. Senhor, me perdoa se eu errei contigo, menti para você, Muso. Ó, cara, aquele número que eu dei não foi esse, não. Você me perdoa, eu estava emocionado na hora, sei lá, tentei. É assim que se faz biblicamente. Resolve, pede perdão e segue a vida. Provérbios 12, 1 diz assim: todo aquele que ama a disciplina, na verdade ama o conhecimento. Mas aquele que odeia ser repreendido é um tolo. Então aqui ele está botando disciplina como repreensão, ou seja, se você não gosta de ser disciplinado, ser chamado a atenção, ser corrigido, você é um tolo. Mas quem ama ser chamado a atenção, quem ama ser corrigido, quem ama ser disciplinado, na verdade está amando o conhecimento. E o conhecimento é uma das únicas coisas que ninguém vai roubar da gente. Uma vez que entrou em você, ninguém tira mais. Então, Salomão está dizendo que se tem uma coisa que você tem que amar, eu explico muito isso,
no Método Destiny, eu quero aproveitar e pegar os convites aqui. No Método Destiny eu ensino 12 princípios milenários para uma vida de paz e prosperidade. E um dos princípios é o princípio da repreensão, que é a mãe de todos os resultados. Não tem como, biblicamente falando, teologicamente falando, você ser uma pessoa de resultados, você ser uma pessoa que vai prosperar, se você não for uma pessoa que ama ser chamada a atenção. Vai para academia sem um personal para te chamar a atenção, para ver se você não vai demorar mais, ou vai até ferrar tua coluna às vezes. Então, ser chamado a atenção, a Bíblia diz que aquele que ama a repreensão, ama a sabedoria. Então, ser chamado a atenção é uma das formas de crescimento, é uma instrução milenar, e qualquer esportista, atleta, vai entender isso facilmente. Então, está aqui o convite do Paulo, muito está aqui o convite do Renato. Obrigado, Thiago. Esse convite, Nossa, cara, que legal. mais uma Coca-Cola, vocês podem entrar gratuitamente. O Método Destiny vai acontecer 25 e 27 de julho. Vocês são meu convidado VIP. E se for, ainda vão falar. Olha como é que é bom. Né? Se for, ainda vão falar. E se puderem estar de 25 a 27 de julho, você que está em casa... Julho. 25 a 27 de julho. Tá bom? Aqui em Alphaville, cerca de 1.200 alunos se reúnem com a gente a cada Método Destiny. Quem não puder estar em julho, nós temos em setembro. O Método Destiny acontece mais ou menos 50 dias. Vai ser um prazer recebê-lo só. Eu acho que eu consigo vir em setembro, Júlio. Que bom. Quando quiser. Qualquer Método Destiny do ano, que vocês puderem. Eu acho que eu consigo em julho. Então, quem for, provavelmente vai me encontrar lá. Aí, ó. Quem for, 27... O Renato, ele vai não só dar autógrafos e tirar fotos, como vai fazer pix para as 100 primeiras pessoas. Agora, vamos lá. Só para... um dos princípios que eu ensino no Método Destiny é o princípio da repreensão. Na prática, como vocês entendem a arte de gostar de ser repreendido? Qual o valor disso na prática? Por exemplo, dá para ganhar dinheiro sem alguém te chamando a atenção? Rapaz, não dá para gastar dinheiro como você está gastando. Cancela o cartão de crédito, não faz assim. Dá para ganhar dinheiro sem ser repreendido? Dá para ter uma família saudável sem repreensão? Dá para ter o corpo que vocês têm sem ser repreendido, sem ser chamado a atenção? Vamos brincar aqui, para quem está acompanhando o projeto que eu estou fazendo com o Pablo Marçal, por exemplo. O projeto que eu estou fazendo com o Pablo. O Pablo treina comigo lá na academia. Legal. Eu cheguei pro Pablo, fazendo um podcast com ele. Treina comigo assim, né? No mesmo horário. Não comigo fisicamente, mas eu cheguei pro Pablo e falei, Pablo, você sempre foi muito bem sucedido em vários aspectos, em vários projetos, em tudo aquilo que você se propôs a fazer. Mas eu falei assim, o seu corpo não reflete a sua capacidade de disciplina, seu autocontrole e tua força. Uma repreensão. Isso. Isso chamou a atenção. Aí ele virou e falou assim, o que eu tenho que fazer para transformar meu corpo? Eu falei, você tem que treinar 6 vezes por semana. Você tem que fazer uma alimentação... Ah, mas eu como saudável. Eu falei, não, você tem que fazer uma alimentação ligada à quantidade de calorias que você precisa por dia. Você tem que modular a sua atividade física. Você corre, você nada, você faz uma atividade de endurance, mas essa atividade de cardiovascular não está alinhada com um treinamento, que não está alinhada com uma dieta. Ele virou e falou assim, então eu vou fazer isso. Porque eu quero que meu corpo reflita a alta performance que eu tenho em tudo aquilo que eu me proponho a fazer, inclusive nos negócios. E aí, com 20, 30 dias, ele falou assim, nunca mais na minha vida eu vou deixar de fazer isso. Ele falou assim, agora eu levo comida para todos os lugares que eu vou. Então eu estou economizando tempo. Eu estou trabalhando mais. Ele falou assim, para as pessoas saberem, eu acho que eu dividi por 1/3 o custo da minha alimentação. Isso para mim não interessa, mas para muitas pessoas interessa reduzir esse custo. Ele falou assim, eu tinha dificuldade para brincar com os meus filhos mais pesados porque eu não tinha força. Hoje eu tenho força para pegar meus filhos. Esses dias eu fui movimentar algo, eu não pedi para alguém movimentar, eu movimentei algo pesado. Então, a repreensão fez ele conhecer algo que para ele foi transformador e ele está apaixonado. Mas ele foi repreendido dentro de um podcast. Esse lance de levar comida, que vocês ensinam muito, cara, isso é libertador. Libertador. Porque, tipo assim, eu trabalho o dia todo aqui no escritório quando eu não estou viajando, e aí eu paro 5 minutos, vou aqui na salinha do lado, abro minha marmita, como em 5, 10 minutos no máximo. E o mais importante, come o que tem que comer. Como que eu tenho que comer? Se você abrir o aplicativo, financeiramente falando, se você abrir o aplicativo, será que você vai comer o que tinha que comer? Não, então. Abre a primeira página do aplicativo e vê o que ele te oferece. É lógico. Não, é libertador. Levar a própria comida é libertador. Se as pessoas entendessem isso, financeiramente a economia é gigante e fisicamente, emocionalmente, o seu ganho é incomparável. Considerações finais, doutor Paulo Musi e depois Renato Cariani,
Primeiro, doutor Paulo Musi, muito obrigado por ter vindo. Quais são as suas considerações finais sobre tudo que você está falando? Ou seja, é impressionante como a Bíblia não sai de moda, né? A gente está falando de coisas que foram escritas 2, 3, 4 mil anos e faz sentido hoje. Se você pegar a história de José, que há mais de 4 mil anos, a José do Egito, faz a superação dele, ele tem resolvido o problema de Faraó, e aí o Faraó bota ele no governo. Você vai se identificar com a história do cara. Ou seja, como é que pode passar milênios e você ler como se fosse a tua vida? A Bíblia é uma coisa que não sai de moda. É mais, como dizia Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, quais são as suas considerações finais? Esse podcast, para mim, foi muito, muito bom, porque eu consegui, né, alinhar a Bíblia com esse pensamento atlético, focado e disciplinado deles. Bom, vamos começar... Vamos refletir sobre tudo vamos isso. Vamos começar pelo... Considerações finais, não. Vamos refletir primeiro sobre tudo isso. Para começar nossas considerações finais, por que a Bíblia atual ela é mais, a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã? Porque ela fala de comportamento, e o comportamento humano é um só. Não muda. A gente sempre vai ter... o que muda são os padrões, né? E aquilo que a gente está vendo, eu acredito que não depende só daquele que ama a disciplina, né? Eu acho que as pessoas elas têm confundido hoje, Thiago, repreensão com censura. Boa. Tá bom? A gente usa muitas vezes essas duas palavras como se fossem sinônimos, mas elas não são. Ela não é exatamente uma coisa. A censura é quando você pune pela palavra. A repreensão é quando você chama a atenção. E não é chamar a atenção, é você, presta atenção. Repreensão é a forma que os nossos pais nos educam. É isso que eu ia falar, é fácil entender quando você é pai. Você não está censurando teu filho, você está repreendendo. Repreendendo. Muito bom. Né? Você está censurando quando você quer a punição pela palavra. Né? Então, eu acho que hoje as pessoas elas têm censurado mais do que repreendido. É só você olhar na rede social, né? Os linchamentos virtuais, como é que eles chamam? Aqueles... Cancelamentos, né? Os shadow bans, né? Isso é uma censura. Né? Principalmente os shadow bans, né? Eles são uma forma de censura, eles não são uma repreensão. E de fato, né, eu acho que quando você tem uma pessoa que é bem educada, ela se permite educar. E uma pessoa que se permite educar, quem é o principal repreensor? É ela mesma, é a consciência. Agora, a gente tem que entender que a consciência é uma coisa que se desenvolve. Né? O cara que trabalhou com isso chama James Heckman, ele foi prêmio Nobel e ele trabalhou sobre o que é consciência, uma coisa chamada densidade cognitiva, né? Que é uma forma de você avaliar a inteligência. Né? Mas o que tem muito interessante sobre consciência? O que tem de interessante sobre consciência é que quando você compara o nível de consciência do ser humano, você compara isso por idade. Quando você pega um ser humano com 20 anos ou com 40 anos, ele tem de 6 a 12 vezes mais consciência do que um ser humano de 20. O que acontece na nossa vida hoje? A nossa vida hoje é permeada por decisões ou por atitudes que suplantam a nossa idade. A gente está tomando decisões, ou as pessoas, elas... e é curioso isso, né? Porque ao mesmo tempo que a adolescência ela esticou, né? Hoje o menino não sai de casa com 18 anos, ele não virou homem, ele virou estudante de faculdade, para depois ele virar profissional trainee, para depois ele virar estagiário, para depois, quando ele tiver uns 40, aí sim ele arruma uma namorada e decide que vai casar com 60. Né? Se você deixar, a coisa fica assim. Na lua de mel já não está funcionando mais nada. A lua de mel, a única coisa que funciona é o analgésico. Né? Então, e só que, ao mesmo tempo, olha o que a molecada quer de responsabilidade. Você pega um menino de 15 anos falando sobre a preocupação da vida dele, por exemplo, o aquecimento global. Cara, você não consegue arrumar teu quarto. Mano. Você está preocupado, você vai resolver o aquecimento global. Né? Quanto à censura na internet, você não resolve a tua vida, mas você está ótimo para falar cara aqui. A vida do outro. Né? Então, para ver a vida do outro, isso é excelente. Né? Quer dizer, você está trazendo uma atitude de um homem de 40 anos para um cara de 15, 20.
Né? O cara de 15 e 20 não vive 15 e 20. A gente tem uma idade por causa de uma razão. Tudo bem que a gente pode ascender a nossa capacidade de lidar com responsabilidades e problemas. Como? Aí é o problema da densidade cognitiva. Quando você está disposto a aprender. Disposto a aprender é mais do que uma situação, é um compromisso. Bom. Se você teve uma boa educação, você tem o seu órgão repreensor aqui brilhando e falando para você, vai lá, isso você tem que saber, isso você tem que conhecer, isso não faz diferença para você, mas faz diferença para o outro. Disposição de aprender. Fantástico. E a disposição de aprender, eu acho que é uma coisa que vem dos nossos pais. Por isso sou muito grato ao meu pai, à minha mãe, sou muito grato à minha outra mãe, né? Eu tive 2 mães, a Pérola e a Heloísa, e essa gana aqui de aprender, isso me traz essa oportunidade maravilhosa de agradecer eles. Tiago, eu não tive bons pais como Paulo Musi, não tive bons pais como você, não tive... Se você não veio de uma boa família pode sair de você. Exatamente. Então, não olha para o passado. Eu não tive um bom pai, seja você um bom pai. Exato. Minha mãe foi narcisista, então você não seja narcisista. Exato. Ou seja, muda Não, você. e você também pode, você também pode moldar a tua forma de ser pelas experiências que você passa. Boa. Então, pelas experiências que você passa, pela forma única que você tem de ter dentro de si a vontade, o desejo enorme de ser algo melhor. Aquela brincadeira que eu fiz com o Pablo, por exemplo, não tá ligado ao corpo. Tá ligado a ele olhar para algo e falar assim, cara, tem algo ainda para eu melhorar. Pessoas motivadas por desafios. Boa. Pessoas que adoram desafios tendem a ser pessoas que gostam de receber repreensão. Não, isso foi perfeito, porque você virou para ele. Você tem sucesso em tanta coisa, por que você não carrega o sucesso com você visível? Uau. Foi perfeito. Obrigado por esse desafio. Vou fazer. Boa. Agora, quando você também não está preparado para receber desafios, aí a repreensão te soa como aquilo que você disse. Censura. Como censura. Porque você está falando do meu corpo? Aí vai dizer, querido, e o meu eu não tô dinheiro? falando do seu Aí corpo, ele quer te calma. diminuir, mas Eu você tô não falando tem o do dinheiro que eu tenho. mas você não tem o dinheiro que eu tenho. A pessoa quer Ele criar se sentiu desculpa de... censurado. Sabe por quê? Isso é Porque muito ele bom. não Isso é verdade. está preparado para desafios. Ele se sentou num trono, colocou uma coroa e falou assim, eu me alicerço naquilo que eu conquistei e isso para mim é o suficiente. E aí ele começa a perder o que é de mais gostoso na vida, que é viver. Viver é viver desafios. Aprender todo dia. Um abrigo, Primeiro o Comida. abrigo, depois a comida, Companheiro. depois companhia, depois um problema. o problema, Anotei aqui. quando você está falando sobre Vou problema... escrever vários livros depois desse podcast. Tá, Tá e de assim, presente pra você. deixa eu te falar. Thank you. E Ia dar Thiago, pra você, mas... Desculpa. Então, Wesley, a gente divide. Vamos botar isso num quadro. não, só pede pra assinar, pô, de Paulo Musi. Daqui, pronto. E ó, Esse é o dividindo maior aqui, livro que eu já escrevi. problema, só pra deixar claro pras pessoas, problema não é uma dificuldade. Problema é aquilo que te faz acordar. Opa, preciso acordar porque eu tenho isso aqui pra fazer. Boa. Problema não significa ser dificuldade. Então, é ter algo que te faça acordar. Muito bom. O ser humano, quando ele tem isso, por exemplo, dentro do máximo da simplicidade, meu pai acordava às 5 horas da manhã. Ele trabalhava em indústria farmacêutica, tinha que fazer a barba todo dia. Acordava, fazia a barba, tomava banho, se arrumava para ir trabalhar. 38 anos repetindo esse ato. 38 anos na mesma empresa. 38 anos cumprimentando o mesmo porteiro, porque o porteiro trabalhou lá por 42 anos. Um dia tiraram isso dele. Aí ele não tinha o quê? O problema. Um AVC, um infarto e depressão. Ser humano vive de problema. Quantas pessoas, quando se aposentam e não conseguem encontrar algo, um problema, caem doentes? Impressionante. Porque ela precisa de um problema. Aí o problema é a quê? A doença. Ela começa a cultivar doenças. Impressionante. Perfeito. Gente, eu quero agradecer a caneta é sua. Eu quero agradecer profundamente. É sua? Já ia com a caneta, hein? É do Wesley. É uma Cartier, eu não tenho uma Cartier. Ia com uma cartinha já. uma cartinha. Você vacilou agora, ô, Brunet. Você tinha que ter agradecido. Você tem... O Wesley tem uma Cartier. Mas ele tem uma Cartier, Tá meu vendo? irmão. Ter Gente, aqui agradecido ó. pelo presente. As anotações de Paulo Musi.
Boa. Então, no leilão do Brunet, tem o leilão... tem o leilão... Prepara pro meu leilão. Prepara. Porque essa semana... Vai ficar mais caro que o do Neymar? Essa semana foi lá em casa... O maior goleiro do mundo atualmente, né? Luva de ouro, o Ellison, goleiro do Manchester City, foi lá em casa jantar. E aí eu fiz ele assinar tudo quanto é camisa. Ele falou, cara, mas por que tantas camisas do Manchester City? Eu falei, porque essa é pra eu usar, essa é pra dar pros meus filhos, essas aqui que eu vou leiloar. Né? Daqui a pouco eu vou começar a leiloar. Até aqui, ó, o Paulo Musi vai estar no leilão. Aqui, ó, para Brunet, com motivação, compromisso e consistência. O único livro de Paulo Musi. O único que eu tenho. Quanto que vale? Cadê a minha câmera? Cadê a minha câmera? Aqui, ó, quanto que vale? Quanto que vale? Começa a dar o seu lance aqui nos comentários. Pode ser teu único e exclusivo livro de Paulo Musi, onde ele revela tudo. Tá tudo aqui. É porra demais. Não, o segredo pra ter esse Forte aplauso, Paulo Musi e Renato Cariani. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Valeu, proteja a casa de vocês, os negócios, Amém. tudo. Obrigado, gente, por estar conectado. Compartilha com todo mundo. Foi um dos melhores Brunecasts nossos. Pô, foi bom, passou rápido. É bom demais. Vamos marcar de novo? Vamos deixar uma frequência aí de 4 em 4 meses, mais ou menos? Aí você reduziu o tempo do cara lá. Então, pô. É que vocês perderam. O Renato chegou aqui, fez uma reunião com a minha equipe, sem pedir permissão, sem nada. Reuniu minha equipe e falou, vocês estão tudo ruim, entendeu? Isso aqui tá fora do peso, tá feio. Isso aqui, E já fez um desafio pro meu assessor, para ele mudar o corpo dele agora em 4 meses, né? O nosso próximo encontro. Que ele falou que vai dar 1 ano de suplementação pro Um ano de cara. suplementação pra ele. Vamos cobrar, né? Claro que nós vamos abater também do salário que eu dou pra ele, porque fui eu que consegui essa boa aí pra ele. Gente, muito obrigado por acompanhar a gente. Não deixa de seguir Paulo Musi, não deixa de seguir Renato Cariani. Eu faço votos de paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast.